preconceito, esse é um assunto que gera muita polêmica e algumas reações. Quem tem Facebook, não é o seu caso, Adriano, você não acompanha, mas a gente vê diversas coisas, tanto para o bem como para o mal. Mas o fato é que, como nós, seguidores de Cristo, temos que nos comportar diante a isso? Como é que nós, que conhecemos a palavra de Deus, tem que estar diante dessa situação? A gente, como discípulo de Cristo, seguidores, a gente tem valores, temos as nossas atitudes e temos as ações, certo? E a palavra de Deus nos ensina a primeira coisa, está lá em Romanos 3,23, que ele fala assim: todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. O fato de todos pecaram, ele coloca eu e você na mesma condição. Não tem diferença de rico, do pobre, não tem a diferença do drogado comigo, não tem a diferença do alcoólatra, não tem a diferença do homossexual. Todos estão na mesma condição. Eu e você, a gente não pode não ter nada disso. A gente não pode ter problema com drogas, não pode ter problema com alcoolismo, mas nós pecamos, né? Então nós temos ali na mesma condição de igualdade. É o que fala aqui em Romanos: todos pecaram e por isso nós estamos afastados da presença de Deus. Mas aí, isso dá espaço para a gente ter preconceito? O fato é que nós, cristãos, somos reconciliados através de Cristo, certo? Nós somos salvos não porque nós merecemos, nós somos salvos pela graça e pela fé que nós temos em Cristo, de que Ele nos salvou. Mas isso nos faz ter espaço para preconceito? Não, né? Então para e pensa, como é que você define preconceito na sua vida? O que você acha que é preconceito? Ou você já ponderou algumas maneiras de preconceito ou acepção de pessoas? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Como é que você trata diferenças de pessoas? Eu não sou igual ao Gabriel, não sou igual ao Adriano, o Fabinho não é igual ao Gabriel, a Larisa não é igual a Ana Carla, a Pâmela não é igual ao Eduardo, certo? E como repudiar uma prática pecaminosa sem ter preconceito? Essa é a grande questão hoje. Repudiar é reprovar, ser conivente com o pecado. Conivente quer dizer não estar de acordo. Então, como é que nós tratamos isso? Como é que a gente repudia uma prática, a gente não aprova uma prática, mas ao mesmo tempo a gente não é preconceituoso? E de onde vem o preconceito? Olha só, o preconceito ele é desenvolvido na cultura, certo? Se você for lá no mundo árabe, existe um preconceito contra cristãos, né? Quem acompanha muito notícias lá do Oriente Médio, tem grupo islâmico extremista, o que eles fazem com cristãos? Eles matam. Isso vem de família, né? Tem preconceito que você aprende dentro de casa. Se você tem um cara dentro da sua casa que é racista, o que vai ser do filho dele? Racista, né? Tem na sociedade, né? Por exemplo, se você for nos países da Europa ou provavelmente nos Estados Unidos, há muito preconceito contra latino-americano. Mas e aí? O que eu quero deixar para você primeiro é que Deus ele condena qualquer tipo de pecado. Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos todos iguais perante Deus. A diversidade humana, o fato de eu ser diferente de você, é porque é a obra de Deus, é uma obra divina. Então a diversidade humana é obra de Deus. E a gente precisa amar, independente da condição que tiver essas pessoas. Independente do pecado que ela tenha cometido, nós devemos amar. A gente precisa aprender a vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, para que a gente não possa ser preconceituoso, tomar muito cuidado com as nossas palavras.
Eu vou me aprofundar depois mais a fundo. E demonstrar sempre respeito pela pessoa. Não é porque a pessoa é diferente de nós, não é porque a pessoa não vive os princípios da palavra, é que nós devemos ignorá-la, ou afastá-la, ou maltratá-la, jamais. Mas vamos lá, olha só, tem umas frases interessantes que eu extraí aqui, e vamos ver o que vocês pensam. Vocês já ouviram falar que mulher no volante é perigo constante? Já ouviu? Ou tinha que ser loira mesmo? Né? Quando a loira não entende alguma piada ou alguma coisa, né? Mas tinha que ser loira. Ou essa, olha, essa é, a gente pode conversar. Corintiano é tudo marginal mesmo. Casou com uma. Casou com a marginal. Né? Ou multipretano, né? É tudo marginal. Isso é verdade. Né? E bugrino, né? É tudo galeria. O São Paulo é time bom. E os nerds? Os nerds são todos malas, né? Quem aqui já teve uma conversa com nerd, você nunca pensou, poxa, que cara mala, né? O cara só fala de escola, ou de computador, ou de internet, ou de, sei lá, fórmula de Bhaskara, né? Ou quem nunca ouviu, nesse bairro só mora traficante. Como se todos naquele bairro fossem bandidos, né? Não existe isso. Você entra na favela, não tem gente boa, só tem traficante. A polícia sabe disso. Né? Ou você vai, alguns policiais acham isso. Ou você vai no Cambuí, só tem o burguês lá. As elites. As elites. Ou, outra frase, não chega perto de mendigo não, que você vai pegar doença. Eu já ouvi isso várias vezes. E aí, que outras frases desse tipo você conhece? Quem conhece frases? Que frase desse tipo você conhece, Gabriel, que você já ouviu? Um monte, né? E você acha que elas correspondem literalmente à realidade? Toda loira é burra? Toda mulher dirige mal? Não. Nossa, Adriano! Que apanhava. Não, mas, Só um pouquinho, né? mas isso vem de um preconceito anterior à frase, né? Todo corintiano é bandido? Fala aí, fala aí, mano. Repete. Pode ser. Todo corintiano é O que é bandido? bandido? Quer apanhar? Alguns a gente ora, põe as mãos, né? Converte. No caso da Larissa, o coração dela hoje é São Paulino. Ah, capaz. Eu que roubei seu coração, já que eu sou bandido. Todos os moradores que moram lá no Osiel são bandidos? São traficantes? Tem gente boa pra caramba lá, né? Tem bastante igreja lá também. Tem bastante igreja. Se você passar na frente, acho que é uma igreja da Assembleia, exatamente. E aí, o que é preconceito? Olha só o que o dicionário diz. O dicionário começa assim: ideia concebida sobre algo que não se conhece de fato. Ou seja, você tira uma conclusão, tira uma ideia de algo que você não conhece, você já elimina, né? É igual você falar assim: comida japonesa é ruim pra caramba, não sei como é que os caras comem aquilo. Você já experimentou? Mas é opinião formada antecipadamente sem que antes se tenha refletido adequadamente a respeito. Ou seja, vamos falar que um cara falou uma barbaridade na TV e você concordou. Você nem pensou o que o cara falou. Você nem processou a informação. Quantas vezes, né, a gente ouve algo, não para pensar e já forma uma opinião. Ou atitude de rejeição às pessoas ou ideia. Rejeitar pessoas. Ou sinônimo de pré-julgamento ou discriminação. E os tipos de preconceito são vários. Olha só, anotei aqui 6 tipos. Gênero, quer discriminar um cara por ser homem ou mulher, tratando-o como inferior. Quantas vezes a gente fala, ouve, futebol é coisa de homem, não é coisa para mulher. Ou dirigir é coisa para homem, não é coisa para mulher. Mulher não é capaz de dirigir. Ou, o que uma mulher pode falar de um homem? De olha.
Mas é um homem ou uma mulher tratando o outro como inferioridade. Isso é um preconceito de gênero. Tem o de raça. Tratar mal a pessoa simplesmente por causa da cor da pele, porque o cara é negro, porque o cara é branco, porque o cara é pardo, porque o cara é japonês, né? Tem de orientação sexual, isso está na moda, homofobia, né? A palavra da moda hoje. O que é orientação sexual? Você agredir alguém pela opção de escolha dela. A pessoa quer ser homossexual e você passa a maltratá-la, passa a desprezá-la. Há pessoas que mandam o cara, por ser simplesmente homossexual, embora. Pela faixa etária, discriminar idosos. Interessante que ontem eu fui no shopping com a Larisa, um cara parou na vaga de idoso, desceu, um nego fartão, bombado. Falei, caramba, olha o tamanho do cara, o cara tá parando na vaga de idoso. E ainda pensei, né? Falei assim, poxa, esse cara com 60 anos de idade não tem um problema de saúde, não precisa dessa vaga. E tem que ficar procurando quando chegar lá. Mas isso é uma forma de discriminar. Por que tem a vaga de idoso lá? Porque o cara muitas vezes tem dificuldade de andar, porque o cara já não tem mais a mesma força que nós temos de 30 anos. E muita gente não respeita. Ou tem a questão de ser criança, né? Muitas vezes a criança é menosprezada. E tem café com leite. E tem diversos, tem contra cegos, contra surdos, cadeirantes, caras que têm síndrome de Down, contra estrangeiro, tem contra cara feio, tem contra gordo, magro, ex-presidiário, alcoólatra, prostituta, travesti, drogado, nerd, patricinhas, muitos outros tipos de preconceito. E não adianta, todos nós, alguma vez na vida, nós já fomos preconceituosos com alguém ou com algo. Mas o que faz a gente agir dessa maneira? Por que nós somos preconceituosos? Olha só, nenhum bebê ou uma criança, ela nasce preconceituosa. Você já viu alguma criança de 2 anos de idade não ficar com a outra por diferença de cor de pele? Você já viu ela ter ciúme de perder as coisas dela. Mas ela nunca fez acepção de gordo, magro, branco, negro, homem, mulher. Esses valores, eles são introduzidos no começo. A criança vai nascendo e esses valores estão embutidos. Estão entrando dentro dela, pela sociedade, pela nossa cultura, muitas vezes pela nossa família. Mas o principal é o próprio pecado que habita em nós. Por quê? Porque o pecado é a grande fonte de preconceito da nossa vida. É dela que tem a inveja, a cobiça, né? É dela que vem o orgulho, o sentimento de superioridade. Sou melhor que vocês. Olha, eu ganho 50 mil reais e o cara ali ganha 500. Olha, eu sou melhor porque eu me preparei, mas o cara não. Quantos negros orgulhosos são assim? Você vai no trabalho lá, o teu chefe, só porque ele é seu chefe, você acha melhor que você. Desamor. Tudo isso alimenta a nossa vida, os nossos pensamentos. Muitas vezes nos faz julgar, pré-julgar, discriminar, desprezar. E muitas vezes a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque isso está na nossa natureza. Nós nascemos com o pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o preconceito, ela se alastra rápido. Olha só, nas eleições, não vou entrar em mérito de voto de ninguém, mas nas eleições lá, ganhou uma candidata, e o que aconteceu? Um monte de gente atirou para o pessoal do Nordeste lá. Quer dizer, pessoa que você nem imaginava que era preconceituosa, se mostrou preconceituosa. Mas para nós, a gente precisa tomar cuidado para não cair nisso. Não cair na tentação de zoar alguém. Quantas vezes a gente não caiu na tentação de botar apelido nas pessoas? Olha lá vai o quatro olhos lá. Não é? Ou lá vem o gordinho ali, ó. Ou lá vem o magricelo. Só que muitas vezes o apelido ele vira humilhação, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de apelido. Eu falo que minha mãe e meu pai me deram um nome, pensaram 9 meses no meu nome para me chamar de Daniel. Eu não gosto de apelido. Mas tem gente que aceita. Mas quantas vezes
existem pessoas que são humilhadas por causa de apelido. E aí que eu falo para você, a gente precisa aprender a vigiar, a gente precisa nos cuidar, a gente precisa tomar cuidado da maneira que a gente fala, da maneira que nós brincamos, da maneira que nós escrevemos no Facebook, da maneira que nós escrevemos no celular, no WhatsApp. E olha, Facebook, WhatsApp, a gente presta atenção numa coisa, as palavras são frias, elas não expressam o seu sentimento. Então muitas vezes a gente escreve coisas, nós somos julgados, porque a pessoa não entendeu o que você escreveu, simplesmente pelas palavras serem frias. Você não sabe discernir. A gente não sabe dizer de onde vai o preconceito, de onde vai a revolta, o repúdio. Mas vamos olhar um pouco para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o preconceito? E se a gente olhar para a Bíblia, o preconceito esteve sempre desde a formação do mundo. Adão que bota a culpa na mulher, o povo de Israel que é escravizado no Egito. Dentro da igreja, se você pensa que não existe preconceito dentro da igreja, tem bastante. E ali no Novo Testamento, Tiago escreve para os crentes. Ele adverte algumas práticas preconceituosas que se tornam comuns nas nossas igrejas. Olha só, vamos lá em Tiago 2, de 1 a 9. Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Se um homem vestido com roupa de grife entra na igreja e vocês dizem: sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar. Mas quando a outra pessoa, pobre, entra, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem: é melhor sentar ali no fundo, em pé. Então, vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem a confiança. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós. Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam o nosso novo nome de batismo, cristãos? Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras: amem o próximo como a você mesmo. E aí? Olha só, a gente tem dois tipos de pessoas que estão frequentando a igreja. E aqui nós temos esse tipo de pessoa que frequenta a igreja. Aqui a gente tem o pobre e tem o rico, certo? E várias igrejas na cidade de Campinas, você vai encontrar esses dois tipos de pessoa. Mas aí o que acontece? O rico lá, o cara tem um carro do ano, Mercedes, veio na igreja pela primeira vez, o carro nem tem placa. Roupa Brooksfield, terno da Giorgio Armani, o cara é um milionário da cidade, cheio de grana. Aí o cara entra ali na porta da igreja. Aí vem lá toda uma comitiva, vai lá, recebe ele. Ô meu querido, que bom que você veio, senta ali no primeiro banco para você prestar atenção. Quer uma água? Eu vou buscar uma água para você. Ou melhor, você quer um refrigerante, um suco? A gente traz. O que você precisa? Estende o tapete vermelho para ele não sujar o sapato dele, italiano. Aí passa um tempo e entra lá quem? O pobre, o desgraçado, o cara que entra sujo, que fala tudo errado, que não estudou português lá na sala de aula do Fabinho, maltrapilho, mal arrumado, de chinelo havaiana com a pontinha rasgada lá, solta, não tem dinheiro nenhum. E aí o que acontece? O cara é ignorado. As pessoas olham e falam assim: eu não vou abraçar aquele cara não, vai que o cara tá fedido. E aí o rico teve atenção especial e o pobre foi ignorado. Aí chega um cara lá, para não chegar perto do rico, fala assim: olha, sobe ali na galeria, fica lá no fundo, lá na ponta. Fica ali, você não tem contato com ninguém. E aí, a gente oferece o melhor lugar para o rico e o pior para o pobre.
O pobre ele foi praticamente ignorado, ele foi desprezado, as pessoas não se importaram com ele e mandaram ele ficar em pé. E o que Tiago está mostrando para a gente? Atitudes preconceituosas. Um povo que fez acepção de uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser pobre e outra rica. E quantas vezes a gente não faz isso, não é? Né? Então, as pessoas têm pensamentos perversos, as pessoas têm pré-julgamentos, a gente nem conversou com a pessoa, saber quem ela é, que bom que ela veio, a gente menosprezou, discriminou, mas e a nossa atitude como cristão lá no final, o que falou? Que a gente deve fazer o quê? Amar o próximo. Ele falou assim: ama só os ricos, ou ama só os pobres, ou ama só o pagodeiro, ou ama só o corintiano, ou ama só o São Paulino, ou ama só o santista, ou ama só o drogado, o homossexual, ou ama só o cristão. Ele falou isso pra gente? Não, né? Sabe por que Deus espera de nós que a gente ame o próximo? Foi o que a gente leu lá no começo. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Nós cristãos, nós somos filhos de Deus e igualmente herdeiros do reino. Então, para nós termos Cristo na nossa vida, a gente precisa entender que Deus mandou Jesus para morrer pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida, pela minha vida, pelo cara que está andando lá fora, pelo motorista de ônibus, pela pessoa que está andando bêbada na rua, pelo drogado. Deus morreu por todos, Ele não menosprezou, Ele não fez diferença de uma pessoa para outra. Não importa quem tem mais ou menos dinheiro, o que importa é amar o próximo como a si mesmo. Você se ama? Gabriel, você se ama? Eu me amo. Se ele está falando amar o próximo como a si mesmo, eu vou tratar a Eduarda, a Duda, da mesma maneira que eu gostaria que eu fosse tratado. Eu gostaria de ser recebido aqui sempre com um abraço, um sorriso, né? Com boas conversas. Se quiser me levar para tomar café, eu aceito. Se quiser pagar um almoço para mim também, eu aceito. Viu, Duda? Mas são coisas que eu gosto que as pessoas fazem por mim. Então eu tenho que tratar todas da mesma maneira. Porque Deus está me mandando amar. E amar é mostrar consideração, é mostrar respeito, é tratar com igualdade, é você esquecer da condição social dela, é nós olharmos para o pobre, lá no Osiel, na mesma condição que nós olhamos para o rico que mora no Cambuí. Não tem diferença de um para o outro. Precisam de Jesus tanto. A Dilma, ela carece da graça de Deus tanto quanto o Silas Malafaia. O Aécio carece da graça de Deus tanto quanto o Silas Malafaia. Eu careço da graça de Deus tanto quanto você. E se não fosse pela graça, eu não sei em que condição eu estaria aqui. Mas você pode falar assim: mas eu não sou preconceituoso, eu nunca tratei uma pessoa mal. Então para e pensa. Você trata melhor as pessoas que se vestem diferente de você? Ou você dá mais atenção para aqueles que você acha bonito, popular? Ou o cara lá da sua classe, né, que é amigo de todo mundo, que é bonito, que se veste bem, aí você vai lá dar atenção para ele e não dá atenção para o cara que fica no cantinho cheio de espinha na cara, feio. São coisas para a gente pensar, e que Deus me fez pensar. E preferência para amigos com mais dinheiro que você? A gente pensa: mas o cara que tem dinheiro, o cara tem uma casa na praia, então você vai que ele me chama para ir na praia. E o pobre não tem nada para me oferecer. Mas o cara que é rico, eu vou poder andar de lancha com ele, vou andar no carro dele com ar-condicionado, né? Será que a gente não faz esse tipo de diferença? Mas por que Deus não aprova o preconceito? Vamos lá em Gênesis 1, 26 e 27. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que
serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Deus está falando aqui, em algumas linguagens, diz que Deus criou a sua imagem e semelhança. Ele nos fez parecido com Ele. Olha só que beleza, Deus me fez parecido com Ele. Deus te fez parecido com Ele. Então, todas as vezes que você desrespeita um ser humano, ou faz acepção entre uma pessoa e outra, você está desrespeitando a vontade de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança dele. Porém, ele está afastado de Deus por causa do pecado. Mas aí você pode estar falando, então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que a pessoa faz? Quer dizer que o cara lá que usa drogas, ou o cara lá que tem problema com bebida, eu tenho que aplaudir o que o cara faz? Pelo contrário. Tem uma grande diferença entre tratar uma pessoa sem preconceito e a aprovação do pecado. A gente precisa entender que o repúdio, a reprovação de uma ação é diferente do que tratar a pessoa com respeito, ou com falta de respeito. Isso não significa que a gente precisa ignorar ou tratarmos sem amor. Eu que tenho que fazer a diferença na pessoa, certo? Como é que eu vou tirar a pessoa do pecado se eu passar a ignorar, maltratar, desrespeitar? E é por isso que Deus fala: ame o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se eu for demonstrar amor pela pessoa, eu vou fazer diferença pela pessoa. Se for mostrar Cristo para essa pessoa, ela vai reconhecer que essa pessoa, ela vai reconhecer que Jesus veio ao mundo, morreu por ela, pelos pecados, vai se converter, e ela vai acabar abandonando o pecado. Porque uma pessoa convertida a Jesus, de fato, ela abandona o pecado. Porque o Espírito Santo entra dentro da vida dela, e aí a vida dela vai virar de ponta cabeça, e não vai ter espaço para o pecado. Então, por mais que nós possamos pecar todos os dias, quando nós estamos andando com Deus e com Jesus, a gente tem a capacidade de entender que nós erramos, que nós precisamos consertar os nossos erros, nós precisamos abandonar o pecado e pedimos perdão para Deus. O fato é que Ele morreu tanto por essa pessoa, como morreu para mim. E lá em Romanos 5, 6 a 8, diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Olha só, quando nós estávamos afastados de Deus, quando nós estávamos vivendo no pecado, quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos condenados a viver longe de Deus, a ir para o inferno, Deus não admitiu e mandou seu filho. E aí, o fato de você ser salvo, isso não quer dizer que você é melhor que ninguém. Porque o fato de você ser salvo não é mérito seu. Se você acha que é mérito seu, desculpa te desiludir agora. Mas não é. É dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é um dom de Deus que nós recebemos e não merecemos, certo? É um presente. E qual que é a maior manifestação da graça de Deus? Está na pessoa de Jesus. Então, amar o próximo não significa aceitar o pecado dele. Não quer dizer que eu vou amar aqueles que me governam, que eu vou ser conivente com aquilo que eles fazem. Não é o fato de eu orar pelas minhas autoridades que eu vou aprovar
aquilo que eles fazem. Não é o fato do cara estar caído nas drogas, na bebida, que eu vou deixar de amar ele e que eu vou aprovar o que ele faz. Não é o cara que está saindo com outra menina, namorando outra, que eu vou deixar de amá-lo. Mas eu não vou aprovar o que ele faz. E nós temos que amar. Então, amar uma pessoa não significa compactuar com o pecado. Quem ama para valer, não aprova as atitudes. Quem ama para valer e quem te ama para valer, ela vai fazer de tudo para que você abandone o pecado. E qual que é o nosso alvo? É ganhar todos para Cristo, certo? Qual que é o meu alvo? É trazer o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega de escola, o meu professor, é trazer, vamos dizer, os vereadores, os prefeitos, é o cara que está andando na rua, todos para Cristo. Então, não tem como, se nós não amarmos, não trazermos para Cristo. A gente precisa amar para fazer a diferença. E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. A gente tem vivido num mundo que tem falado muito sobre preconceito, mas não tem resolvido as questões do preconceito. A gente tem falado muito na mídia ou nas redes sociais sobre preconceito com ricos ou pobres, héteros, homossexuais, feios, bonitos, gordos e magros. A mídia fala muito sobre bullying, preconceito, homofobia, cristofobia, mas nenhum desses discursos estão resolvendo os problemas. E aonde está a solução? A solução está em nós, porque nós temos a solução. Nós conhecemos quem pode fazer a diferença na nossa vida. Então, como cristão, qualquer tipo de preconceito que haja na nossa vida, ele precisa ser evitado e abandonado imediatamente. E talvez, enquanto eu estava falando aqui, vocês estavam ouvindo essa minha voz bonita, quase de radialista, vocês podem ter se identificado com alguns pensamentos, sentimentos, atitudes preconceituosas que talvez você possa ter sofrido ou que você mesmo praticou. E cara, na boa, não se sinta assim, a pior das pessoas, porque você foi preconceituoso um dia. Graças a Deus, porque Cristo veio ao mundo e nos perdoa. Quando nós reconhecemos que nós erramos, a gente tem a possibilidade de nos reconciliar com o Pai. Então talvez você lembrou de alguém que você tenha desprezado ou está desprezando, maltratado, zombado, uma pessoa que você tem tratado simplesmente como Deus não aprova. Então, o meu desafio nessa noite é que você passe a pedir a Deus que Ele mostre para você o que você tem feito, como você tem amado as pessoas, como você tem agido com as pessoas. E não é com seus amigos, não é eu com a Larisa, como eu tenho agido com a Larisa. Lógico que eu tenho que pensar na maneira que eu ajo com ela, mas é na maneira que eu ajo como um todo, com as outras pessoas, independente de quem ela seja. Esse é o desafio que eu tenho para você nessa noite. Que a gente possa aprender a amar, acima de tudo, não aprovando o pecado, não sendo conivente com o pecado, mas que a gente possa amar o pecador. Porque Cristo amou todos, Ele veio por todos, morreu por todos. Amém? Quero orar pela sua vida.